Bom, primeiro, prazer, todo mundo. Eu sou o Rafael. Tô assumindo agora a presidência da Liga Empreendedora. Atualmente sou diretor de produtos, então a gente está nessa transição de cargo. É, Estudo engenharia, de controle e automação aqui na Unicamp. E em uma dessas conversas com o Toy que a gente tem semanalmente, a gente teve uma ideia que resolveria um problema da liga. Então o Toy ele sugeriu algo e eu comentei, caramba, Toy, essa ideia ela dá margem para a gente fazer um negócio em cima disso. E a gente começou a desenvolver a ideia sobre isso. A gente fez uma aula aberta explicando o que era o Lovable para nossa comunidade, que inclusive hoje está batendo 120 pessoas, então está crescendo bastante. E dentro dessa aula do Lovable, a gente desenvolveu um pouco mais a ideia, concretizou as coisas. E basicamente no que consiste a ideia, né? A gente tinha um problema aqui na liga que existiam pessoas que tinham capacitações ou competências distintas e às vezes competências que precisavam ser desenvolvidas. Só que como a gente tinha um time extenso, a gente precisava uniformizar, pelo menos, certas habilidades para a gente conseguir tocar adiante. Senão a gente não consegue comunicar com a pessoa que tem uma uma competência, certa competência mais avançada e uma pessoa que tá no início. Então, a nossa ideia seria a gente fazer um produto utilizando a inteligência artificial e utilizando o Lovable a princípio, que seria focado na gestão dessas pessoas, nessa gestão de competências. Então, iria mapear as competências de uma pessoa, a inteligência artificial, a partir disso, ela ia trilhar um caminho, né, para essa pessoa percorrer, para ela desenvolver essas habilidades de uma forma específica. Então, a gente consegue automatizar esse processo de onboard de uma equipe, de uma empresa, que às vezes é muito custoso para você deixar pessoas treinando ali, né? Então, eu vejo um grande potencial de escalabilidade nesse produto, porque todas as equipes, elas precisam treinar alguém em algum sentido. Então, a princípio, a nossa ideia é a gente começar com um produto para a liga e a gente retornar isso para a liga, aplicar, validar se está funcionando ou não, refinar bom, vou mencionar um pouco mais para frente quais são as metas de médio e longo prazo, mas a médio prazo, a minha ideia seria a gente aplicar isso em uma extracurricular aqui da Unicamp, que a gente tem muitas parcerias, então a gente tentar aplicar lá, receber um feedback, melhorar essa tecnologia, e a longo prazo seria a gente colocar isso em grande escala. Então, a gente colocar isso como para diferentes extracurriculares, para que as pessoas consigam capacitar os seus membros usando a inteligência artificial e poupar esse trabalho que muitas vezes é feito por um time e que esse tempo poderia ser economizado ou ser direcionado para outras tarefas para o time mesmo, para aumentar a produtividade. Então, basicamente, é nesse pé que estamos. A gente montou esse grupo e a gente tem no grupo 10 pessoas da Liga Empreendedora. Acho que a gente tem mais ou menos uns 5 mentores, né, com a gente. Bom, sejam bem-vindos. Contem comigo nesse projeto. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. E é isso, acho que podemos tocar. Alguém tem alguma dúvida? Certo, acho que não. Bom, eu preparei uma pauta para a nossa reunião, para a gente conseguir ser mais produtivo. Eu posso compartilhar a tela aqui? Deixa eu ver. Certo. Bom, primeiro eu gostaria, agora que já deu um contexto geral, gostaria que vocês se apresentassem, assim, para a gente saber exatamente conhecer o nosso grupo, né? Conhecer quem que tá envolvido no projeto.
dizer também um pouco da experiência que já teve, talvez dos negócios, ou talvez numa área mais técnica, para a gente saber exatamente como direcionar cada pessoa. Então, quem se sentir à vontade para começar, Eu posso começar, Rafa. Pode ser? Pois bem, meu nome é Ayrton. Atualmente eu estou cursando engenharia mecânica, sou 025, né? Eu entrei nesse ano. E assim, eu cheguei na liga recentemente, do segundo semestre para cá, e tem agregado muito às minhas expectativas, visto que eu gosto muito dessa área, eu gosto muito da área do empreendedorismo barra mercado financeiro, ou seja, eu acabo tendo muito contato tanto com empresas quanto com bancos, né? E a Liga tem agregado muito, tanto no meu perfil profissional quanto no meu perfil individual. E eu estou aqui presente e disposto a poder ajudar no projeto. Eu estou de braços abertos aí para poder agregar. E eu acredito que vai ser muito bacana tocar esse projeto junto com vocês, visto que é um time que tem muito entrosamento e eu estou muito, muito feliz de estar participando desse projeto. E é isso. Quem é o próximo? pode ser você, Wander. Vanderlei, sou da área comercial. Uma longa experiência como vendedor em campo, mercado B2B, né? Não sou vinculado à Unicamp, nunca passei por aí, além de espectador, e um cara que vai muito aí na FEF fazer exercício físico. Estou dentro do grupo de mentorias há um ano e pouco. No que eu puder contribuir com vocês, estou à disposição. Minha área é comercial, é a venda. Então, vamos sair. Estamos aí prontos para ajudá-los no que precisar. Contem comigo. Estão me ouvindo? Aí. Bom, então vou me apresentar também. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel Thomas. Eu estou finalizando a graduação de Engenharia Física na Unicamp. Atualmente eu atuo como desenvolvedor C Sharp e estou na Liga já há uns 2 anos e meio. No GMS um pouco menos, né? Participo de vez em quando. E, enfim, tenho bastante interesse em empreendedorismo, gostei bastante do projeto, né? Porque é algo que eu senti na pele também esses anos na Liga, também sinto no trabalho e etc. Então, acredito bastante nesse problema e na solução que a gente vai criar, assim. Então, muito prazer, espero trabalhar muito bem com todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Lotra Vieira, eu sou da área de Química e Sustentabilidade. Estou aqui no grupo da mentoria desde o início, setembro de 2019, e participo aqui, né, das reuniões, e também em 2023 o nosso grupo achou que seria interessante criar uma incubadora de projetos de impacto socioambiental, e nessa parte, né, nós estamos trabalhando com desenvolvimento territorial, com a FEAC, ali na região dos Amarais, no Jardim São Marcos, oferecendo cursos de organização do terceiro setor para as OSCs, né, que é o novo nome das ONGs, e trabalhando na parte geral, né, de planejamento e de organização de grupos, mas na área de tecnologia eu trabalho mais com a parte de química, que é um pouco diferente aqui da proposta aqui que foi colocada, mas como o Vanderlei falou, também estou aqui para somar e ajudar no que for necessário. Muito obrigado. E eu vou fechar a câmera que eu estou aqui no trânsito, né? E não quero ter problema, que eu parei o carro para poder falar, mas vou continuar ouvindo, tá? Muito obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou o Marcos, faço engenharia agrícola na FEAGRE, na Unicamp também. Faço parte da liga aí desde o final do ano passado e me chamou bastante atenção, particularmente esse projeto, porque eu nunca tive contato com o desenvolvimento de um aplicativo e eu fiquei muito curioso. E principalmente para saber como é que uma ferramenta de IA que faz aplicativo funciona. E estou bem engajado aí para aprender.
Boa tarde, gente. Meu nome é Ítala, eu sou da farmácia e eu entrei, né? Eu sou nova ainda na Liga Empreendedora, eu entrei recentemente, mas assim, desde o dia que eu entrei, na primeira reunião que eu fui, já tem me agregado muito questão de conhecimento, já estou me familiarizando com alguns termos que para mim, né, eu nem sabia. E assim, esse projeto me chamou muita atenção por assim, por poder entrar em contato com essa parte do desenvolvimento também. Eu, assim como o Marcos, eu nunca participei da produção de um aplicativo, e eu também acho que, assim, por já ter feito parte de instituição, por estar na gestão de uma instituição agora, eu acho que é bem importante, assim, então eu total acredito nesse problema e também na solução, que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E é isso, gente, contem comigo. Boa tarde, pessoal. Oi, Karina, desculpa. Não, pode falar, que eu achei que ninguém ia falar. Pode falar primeiro, depois eu falo. Eu sou o Otávio, eu curso Engenharia de Alimentos na Unicamp, acabei entrando esse ano também, 025. Entrei na Liga esse ano, também, recentemente. Atualmente eu trabalho com marketing e automações, seriam as competências que acredito que são meus pontos fortes para ajudar nesse projeto. E é isso, abraçar o projeto e o que eu puder colaborar, estarei aqui. Um prazer estar ao lado de todos. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Karina, faço arquitetura e urbanismo, já estou no 5º ano. Eu também entrei na Liga faz pouco tempo, acho que foi em julho, pela questão do conhecimento mesmo. Eu gosto de aprender fazendo, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal ter essa experiência na prática, né? E também acho que vai ser muito, muito produtivo trabalhar com todos e obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, engenheiro de computação, e já participei de outras instituições, a Unicamp Racing, onde eu conheci o Rafa, e esse projeto realmente é uma dor que é bem perceptível. Sou entusiasta de empreendedorismo, já trabalhei com machine learning, IA, e que eu puder ajudar, estou aqui para podem contar comigo. Eu sou Valmir. Estão me ouvindo? Estou sem retorno. Eu sou Estamos sim. Valmir. Eu sou formado em graduação em matemática, fiz pós-graduação em análise de sistemas, em MBA em gestão de negócios e terminei agora uma outra pós-graduação na área de filosofia. Minha carreira foi na área de telecomunicações, no mundo privado, em empresas como a Promon e o CPQD. E eu estou aqui faço parte do GMS desde 2023. E o que eu posso dizer para vocês é que esse produto, que eu estou tomando contato hoje, e além de trabalhar com desenvolvimento eu também trabalhei com gestão da qualidade e atualmente sou consultora de gestão de qualidade. Esse produto atende plenamente um requisito da norma ISO 9001, que é o item 7.2, que é um item de difícil controle. Então, esse produto, da forma como ele está concebido, tá certo? Com uso da inteligência artificial, ele é um produto valiosíssimo para ser vendido para as empresas em geral, para controlar, para atender o requisito da norma. Vamos todos? Acho que sim, né? Bom, pessoal, então, só terminar aqui, né? Sou Renato Toy, sou formado na Unicamp em computação, meu RA é 800-928. Eu anotei aqui, ó. Eu aprendi a programar em 1979, usando o calculador HP, então eu sou das antigas mesmo. Bom, nesse projeto, eu penso que além dessas questões que a gente está colocando de qual que é a utilidade dele, né? Eu
queria propor, né, para a gente trabalhar em cima de duas coisas importantes, tá? A primeira é a questão de metodologia. Então, a Baita tem aplicado algumas metodologias de desenvolvimento de startups já há algum tempo, né? E a gente vai poder ir aprofundando nesse assunto. Mas um ponto que eu queria colocar, em termos de metodologia, que é até um ponto que acho que merece que vocês se aprofundem, né? É a questão do que se conhece como Customer Jobs, que é um conceito lançado pelo Clayton Christensen, né? Mas que tem um ponto específico aqui muito importante para a gente, do que é um bom Customer Job, tá? Em termos de como que uma empresa deve escolher um Customer Job importante e bom para ela trabalhar. Ok? A primeira característica é que ele tem que ser atemporal. Ele não pode ser efêmero. Ele tem que ser uma tarefa que permanece por muito tempo. E aí a gente está olhando o desenvolvimento de competências. E aí, gente, não importa, desenvolvimento de competências existe desde que os homens adquiriram consciência, né? E vão existir até a última pessoa viver no mundo. Então, é uma tarefa atemporal. Segundo ponto é que ela tem que ser agnóstica em termos de tecnologia, ou seja, não depende de nenhuma tecnologia específica. Então, o desenvolvimento de competências também à medida que apareçam tecnologias que facilitem ou potencializem o desenvolvimento de competências, né? A tarefa tem que adotar essa nova tecnologia. Então, não precisa ficar amarrado à tecnologia e pode absorver qualquer tecnologia nova que apareça. Então, isso é só para ilustrar para todos que a metodologia tem uma utilização importante. Porque, neste caso aqui, de desenvolvimento de competências, né, ela permite que a gente veja com clareza que a gente tem um bom Customer Job para trabalhar. Ok? E isso serve para ilustrar também que metodologia é útil para a gente. E esse é só um exemplo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria reforçar. Vamos trabalhar com metodologias para a gente se beneficiar do trabalho de gigantes que já desenvolveram esse tipo de conhecimento e sobre os ombros dos quais a gente pode se apoiar. E o segundo ponto é a questão do uso de IA. Não apenas para incorporar esse produto, mas utilizar a IA para nós trabalharmos melhor no desenvolvimento desta empresa. Então, a gente tem que se disciplinar a procurar lançar mão da IA ao máximo possível, tomando os cuidados todos que a gente sabe que tem que tomar. E essa questão do uso de IA, ela é uma tarefa em movimento, é uma coisa que está aí mudando de uma semana para outra. Eu, pessoalmente, né, nas últimas semanas, eu tenho explorado o IA como um instrumento para amplificação do meu raciocínio, do meu conhecimento, das minhas competências. Então, eu tenho dito que IA é uma alavanca cognitiva. Na medida em que eu posso adquirir conhecimento que não estava disponível para mim, e eu posso desenvolver raciocínio, planos que eu não conseguiria fazer antes da IA. E se alguém está preocupado com a questão, vou depender de IA para trabalhar, a minha resposta é,
Assim como hoje a gente não consegue conceber, viver, sem usar carro. Tanto faz se o carro é seu, comprado, emprestado, do Uber, não interessa. Mas a gente não vive sem carro mais. A humanidade é dependente de carros. Então, a gente está realmente caminhando rapidamente para uma situação onde seremos, sim, dependentes de uso de IA. Não que a gente não saiba trabalhar de outra forma, mas assim como a gente pode andar a pé, só que é impraticável a gente andar até Teresina a pé. Mas dá para ir de carro. É isso. Então, só queria colocar esses 2 pontos, essa insistência. Trabalhem com metodologia e aproveitem ao máximo a IA, porque é uma oportunidade para o empreendedorismo, é uma oportunidade que nunca existiu antes. Está muito mais barato, rápido e menos arriscado desenvolver uma startup por causa do advento da IA. Ok? Comentários, perguntas, críticas? Gostei muito desse comentário que você fez sobre uma alavanca cognitiva, Thay. Gostei muito dessa associação, porque, assim, temos pessoas da mecânica aqui, né? Mas a alavanca, o que ela é, né? Ela é um instrumento usado na mecânica para que você consiga fazer mais força do que você é capaz de gerar. Ele é um potencializador. Então, usando do torque, né? Aproveitando do torque, você usa pouca força e você consegue gerar muita força lá na ponta. Acho que isso está completamente alinhado com o que a gente quer fazer com esse produto. É usar o mínimo de energia para a gente conseguir capacitar o maior número de pessoas. Então, eu gostei muito dessa associação e por que não a gente não usar isso no próprio projeto, né? Então, a gente se beneficiar do que a gente tem nós mesmos produzidos, né? Então, bom, só isso, só um termo meio filosófico para agregar na discussão. Bom, acho que podemos dar prosseguimento, se ninguém tiver mais comentários. Eu tracei aqui, mais ou menos, como seria a estrutura do produto, como eu e o Toy pensamos, né? As ferramentas que nós chegamos a comentar, assim, brevemente do que poderia acontecer, mas eu queria abrir isso também um pouco para discussão e para a gente ver exatamente o que é válido e o que não é válido, né? Também, como a sugestão do Toy, a gente não vai adotar a metodologia do MVP, porque a gente já vai começar direto com a produção mesmo do produto. Então, quais seriam as capacidades desse produto que a gente tinha idealizado, né? A gente pensou em um produto que seria capaz de fazer esse diagnóstico de competências. Então, ele seria capaz de mapear qual é o estado atual e, a partir do estado final que a gente quer chegar, a gente fazer uma geração de diferentes trilhas de aprendizado que seriam personalizadas. Então, para cada pessoa, você tem um ponto inicial e um ponto final diferente. E a partir desses 2 fatores, a gente traçar um caminho personalizado para essa pessoa que faz mais sentido dentro do contexto da equipe que ela está inserida. Durante esse processo, a gente precisa também de um sistema de acompanhamento dessa pessoa durante essa trilha, e essa pessoa precisa receber esse feedback 360, né? Que seria esse feedback no meio do caminho para mostrar se ela realmente está seguindo a trilha que foi destinada a ela. E a gente poderia fazer isso por meio de relatórios automáticos de progresso, de gráficos que poderiam ser gerados de progresso, de percentil de progressão dessa pessoa durante essa trilha. Mas
Aqui você falou feedback 360, você está falando de forma figurativa, né? E não um feedback 360 mesmo, assim, dentro de uma empresa. Então, é justamente isso que eu ia falar, porque a gente, inicialmente, precisa se limitar a poucas coisas bem feitas, que é muito melhor do que muitas coisas feitas mais ou menos. Então, acredito que no início a gente não consiga adotar esse contexto assim, de um feedback 360 completo, como seria numa empresa. Então, quer falar? Pode falar. Rafael, é o seguinte, olha, o 360 numa empresa é por causa da questão da hierarquia. Então, uma pessoa é avaliada pelo superior, pelo subordinado, pelos pares e pelos clientes internos. Esta é a visão de 360 das empresas. Mas a gente pode flexibilizar uma visão como essa para um grupo com uma hierarquia mais desorganizada e mais fluida como o nosso. Sim. Então, você tem alguns dos papéis do 360. Você tem pares, você tem clientes internos, você tem fornecedores internos. Então, a gente poderia aplicar o conceito de avaliação 360 sem ficar preso à estrutura hierárquica das empresas. E, basicamente, todo mundo avalia todo mundo. Sim, isso inclusive vai entrar nas metas do projeto, mas pensando que a gente está se tratando aqui de uma IA que seja mais personalizável possível, é interessante que para cada equipe a gente vai conseguir traçar diferentes objetivos, claramente. Então, quanto mais dados a gente tiver de mais pessoas na equipe, a gente consegue determinar melhor qual que é o estado dessa equipe. E a gente consegue interligar esses dados. Então, a gente ter uma informação de como está o estado, por exemplo, de um vice-presidente da equipe, de um membro que acabou de entrar na equipe, que está há 6 meses, a gente consegue entrelaçar essas informações e é mais vantajoso para a gente. Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue chegar mais perto do que um feedback 360. Então, a gente tendo dados de todas as pessoas diferentes e a gente juntar isso num contexto só. Bom, dizendo um pouco de como vai ser essa estrutura de trabalho, a gente vai precisar traçar, e o Toy ele vai explicar um pouco melhor isso, objetivos e resultados chaves, porque a gente vai chegar na metodologia dos OKRs para a gente desenvolver, para a gente estruturar a nossa equipe, para a gente desenvolver esse projeto. Então, o Toy vai explicar como funcionam os OKRs, como que a gente vai poder se dividir, e a partir disso a gente vai poder falar um pouco melhor sobre as metas do projeto e quais são os pequenos objetivos que a gente tem que alcançar no meio do caminho para a gente chegar nessas metas. O Toy, se quiser explicar. Tá bom, pessoal, eu mandei para vocês um vídeo, né, do John Doerr falando sobre OKR, né? Então, só historicamente, o OKR foi criado por um cara chamado Andy Grove, que foi um dos fundadores da Intel. E o John Doerr, que hoje é um investidor de startups, né? Ele trabalhou com o Andy Grove. Ele aprendeu o OKR com o Andy Grove. E ele se tornou um grande divulgador disso, e foi o John Doerr que levou o OKR para o Google. Então, ele relata a experiência que o Sundar Pichai teve lá quando ele era o gerente do projeto do Chrome. Acho que o Pichai hoje é presidente da Microsoft. Mas, então, a metodologia OKR é extremamente bem sucedida e tem casos muito destacados de sucesso de uso. E, basicamente, tanto o John Doerr quanto o Andy Grove explicam que você tem que ter uma direção e você tem que ter um como. Então, o OKR, o objetivo é a direção. É para onde você quer ir.
E os Key Results é como você vai chegar lá. Então, a ideia é que o objetivo seja um objetivo desafiador, um objetivo ambicioso, e que seja um norte que vai inspirar a equipe toda. E aí as pessoas têm responsabilidades quanto aos key results. Os resultados são distribuídos dentro da equipe. Essa é a ideia básica do OKR. Então, o que se define são objetivos primeiro. Por exemplo, no caso do que o John Doerr fala, ele cita no caso do Google Chrome, né? De que eles tinham o objetivo acho que o objetivo inicial era 20 milhões de usuários. E ele chegou perto disso no primeiro ano, não, ficou longe. No segundo ano, acho que ele aumentou para 50 milhões de usuários, ele chegou um pouco mais perto, e no terceiro ano, de 100 milhões de usuários, ele ultrapassou o objetivo. Mas quando você estabelece um objetivo desse, todas as pessoas entendem esse objetivo, né? Todas as pessoas da equipe entendem esse objetivo, e cada um sabe o que tem que fazer para colaborar com este objetivo. Então, seria equivalente aqui, por exemplo, a gente dizer, não, a gente quer 1 milhão de alunos, 1 milhão de pessoas sendo avaliadas aqui, tendo suas competências avaliadas. E pode ser um objetivo exagerado, maluco, mas a gente não é obrigado a cumprir. O que a gente tem que fazer, a gente tem que brigar, perseguir esse objetivo. O que vocês achariam de a gente perseguir 1 milhão de pessoas avaliadas? Dá para querer. Bastante gente. Qual a Eu acho população um da Unicamp? objetivo ambicioso possível. Eu acho que a Unicamp deve ter 20 mil alunos no máximo, eu não tenho certeza. 30 mil. Pode ter de 20 mil, você está certa, Karina. Só que a Unicamp vai fazer 60 anos. Então, vamos supor que nesses 60 anos a média seja 10 mil alunos por ano. Vamos atrás de todos os ex-alunos. Sim, acho que é uma possibilidade. É possível. E nesse fim de semana eu estive lá na USP. O Rafael me indicou para dar uma palestra lá. A Liga da USP pode ser uma parceira nossa. Em outras palavras, vamos atrás dos ex-alunos da USP. Na USP, hoje a gente tem 100 mil alunos. Então, a USP tem o quê? 70 anos? 80? E assim, a gente vai de universidade a universidade para a gente chegar no 1 milhão. O que significa que a gente teria que colocar uma pessoa daqui responsável responsável pela expansão, que vai procurar a aproximação com universidades. Vocês veem como as coisas vão se desdobrando? 91 anos tem a USP. Aham. Pede para o ChatGPT estimar o número de ex-alunos. Da Unicamp, de 120 a 130 mil ex-alunos. Poxa, eu pensei que era mais.
Eu acredito que talvez seja até mais. É mais, porque em 5 anos já dá isso, Gabriel. É porque uma galera morre, né? Não, eu sei, mas nem tanto, né, cara? A gente sai da Nossa. Unicamp com 22 anos, meu. A expectativa de vida tá tão baixa assim, é melhor trancar o curso. Então, porque em 2016 a Unicamp informou que formou 127 mil desde 68. Sério? Só isso? Aham. Não É. sei, cara. Talvez ela tenha crescido muito nos últimos... Ah, sim. A Unicamp Sim, cresceu provavelmente. muito na época do Brito. Ela começou a se expandir. Tá, faz sentido. É uma pena, pensei que tivesse mais. 100 mil alunos, o Gemini está dizendo que tem a USP. Ex-alunos. Não é possível. 7% de 286 mil alunos cadastrados. É, 2022, esse número é 2022. aqui de ex-alunos para a USP falou de 300 a 400 mil alunos. Engraçado, né? Mas a ordem de grandeza é essa. Talvez esteja aí algum número entre 300 mil e 500 mil. Mas essa é a ordem de grandeza. Tomando por base 100 mil alunos no médio, precisamos de 20 universidades. Pouca coisa. 20 Então, a grandes. gente teria que ir atrás das federais e das particulares. E a gente poderia expandir para não universidades também, né? Empresas. Ah, sim. Empresas, com certeza. Mas acho que se começasse dentro das universidades, podia dar um bom embasamento para Na verdade, a questão das universidades, eu vejo o seguinte, né? A questão do software não é mais diferencial competitivo. Porque com a chegada de plataformas como o Lovable, qualquer um consegue fazer software de boa performance, com boa aparência, que funcione bem. Nós temos a Micropower, que tem 30 anos de mercado exatamente nesse mercado que nós estamos atuando. Então, Vanderlei, a gente tem que procurar diferenciais fora do desempenho do software. No primeiro momento, o que eu acho que a gente poderia explorar é provocar as pessoas e dizer o seguinte, cara, você quer comparar a sua competência de liderança contra os alunos da Liga Empreendedora da Unicamp? Uhum. Esse é um diferencial que quem que vai conseguir competir com a gente, né? Que nós somos poucos, né? Não tem outro para fazer o que a gente está fazendo. Pode aparecer alguém dizer da USP, tudo bem. Uhum. Mas então significa que a gente tem que emparcerar com a USP. E aí é interessante, né? A gente poderia direcionar a nossa expansão em universidades procurando as 10 melhores do ranking do Brasil. Se a gente conseguir estabelecer o convênio com essas universidades, com as associações de alunos, com atléticas, com as empresas júniores, a gente vai estar com um belo diferencial. Então, significa que essa área de expansão universitária é uma área-chave para a gente. Porque ela é uma área que vai ajudar a criar o diferencial competitivo. Agregar valor. Ela vai agregar muito valor para vender o produto para a empresa depois. Também. Ele vai estar bem encorpado, com grande base, porque a universidade sempre traz uma segurança para o consumidor final, né? E aí, Vanderlei, numa fase seguinte, onde a gente tiver já estabelecido uma boa penetração nas melhores universidades, aí a gente pode bater na porta das empresas e falar, empresa, você quer comparar as suas competências internas de liderança contra os alunos dessas universidades? Uhum. Você acha que dá para vender, Vanderlei? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Cadê o cara do marketing que está em cima?
Mas não, vendas é com você, Vanderlei. Eu sei. Não se vende sem o marketing. Tem um cara do Não, tudo marketing, bem, né, o Rafael? marketing tem que Cadê o fazer Rafael? também. Rafael, tem um cara do marketing aí no grupo, né? Aí Tem. combina tudo isso, Vanderlei. Hã? E esse é um Ah, marketing empolgante, aí a gente ia combinar tudo isso. Pois é isso aí. Hoje o marketing tem que estar de mãos dadas com a área comercial, Nossa, senão não vira. a gente conquistar vendas por sempre. É, isso aí. Muito bom. Nós estamos falando em vender o produto e nem criamos o produto ainda. Nós estamos bem na frente já. Inclusive, eu ia mencionar isso, porque Vocês estão também querendo vender o muito que não está importante. feito ainda. Mas esse é o Vamos grande vender segredo. antes. Esse aí é o Vamos na grande cara de segredo. pau. Quer saber É, primeiro quem é o público. Já descobrimos o público. Já. Agora, também muito importante é termos uma área para produto também, né? Que não mencionamos aqui, mas é essencial. uhum. Então, a gestão de produto não é mais do que as áreas, né? A gente tem que identificar os processos chaves. Então, a gente identificou a necessidade de ter uma área de expansão. A gente está vendo a necessidade de marketing, a necessidade de vendas Uhum. e a função de gerenciamento de produto. Também tem a necessidade de uma área de tecnologia para manter as coisas no ar, para selecionar a plataforma, para fazer todo o trabalho de registro de domínio, apontamento de DNS. Quem conhece infraestrutura sabe do que eu estou falando e sabe que isso não acontece espontaneamente, né? Alguém tem que tomar conta, né? Perfeito. Falar em domínio, o que é o domínio CC que está no site, hein? Era onde Onde tinha, apareceu? Vanderlei. Era onde Onde tinha. apareceu isso? Fui eu que fiz, tá, Vanderlei? É o que o GoDaddy me ofereceu por R$40. Uhum. Se eu fosse querer .edu, ia sair muito caro. Entendi. Bom, então, pessoal, queria chamar a atenção para 2 pontos aqui, tá? Primeiro, esse processo do OKR, tá? Eu provoquei aqui a meta de 1 milhão de usuários, e isso se desdobrou em diversas coisas. Uhum. Então, esse é o espírito do OKR. Ok. Segundo ponto, é a gente experimentar isso que a gente está discutindo, provocando a IA para estruturar isso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, expansão universitária. Pergunta lá, fala, cara, olha, eu quero oferecer um produto de avaliação de competências inicialmente para alunos de universidades, me sugira uma estratégia de expansão universitária. Então, essa é a experiência que eu venho fazendo nessa última semana, de fazer na IA perguntas que sejam provocativas e perguntas que sejam semente. É uma pergunta pequena que abre um texto enorme. Eu tenho fiz alguns experimentos aí, e, por exemplo, eu pergunto, olha, me apresente prós e contras de propor para uma pessoa evoluir do uso superficial de IA para um uso mais profundo. Ele gerou um tratado exemplar. Eu não faria melhor. Então, na medida em que a gente divide as tarefas aqui, as pessoas que ficarem responsáveis pelas tarefas têm que usar a IA e fazer pergunta provocativa, para que ela traga realmente conteúdo que ultrapassa a nossa capacidade.
A resposta que a IA me deu a essa consulta, ele falou que as pessoas vão viver numa situação de simbiose, de trabalhar junto com a IA. De tal forma que a gente é um trabalhador que entrega, a gente vai ter capacidade de entregar muito mais do que a gente teria se a gente não usasse. E eu levei essa provocação na Poli, na USP, no sábado, e foi interessante, viu? Deu uma interação boa. É uma provocação que vale a pena a gente investigar individualmente. Cada um aí pode investigar isso individualmente. E tem mais. Eu mandei para vocês, mandei no grupo, uma apresentação sobre os 4 pilares da metodologia da Baita, que são propósito, proposição de valor, modelo de negócios e OKR. E aí, eu acho que vale a pena vocês se aprofundarem e desenvolverem essas competências. Competências hard skill nesses assuntos. E a própria IA pode ser o guia de vocês. Não vou passar material. Bota lá, fala, ó, como é que eu desenvolvo o meu conhecimento em Business Model Canvas? Eu poderia passar para vocês nas minhas palestras, até passo para vocês, mas eu sugiro vocês fazerem essa experiência de provocar a IA e guiar ela para o lado que vocês precisam. Mas aí, desculpa o desvio aí. Volto para você, Rafael. Voltar para a pauta. Não, tá ótimo, tá ótimo. É exatamente isso que estava na pauta, a gente fazer provocações e a gente discutir exatamente quais objetivos ambiciosos fazem sentido para a gente. E a partir desses objetivos, eu já dei uma pensada no assunto, né? A partir disso, eu defini alguns objetivos de curto, médio e de longo prazo que seriam importantes a gente cumprir ao longo desse projeto para a gente conseguir medir se a gente tá tendo um avanço significativo ou não na tarefa. Em curto prazo, é importante que em até um mês a gente tenha mapeado as competências que a gente... Então, isso aqui é direto para o pessoal da Liga em si, mas a gente conseguir mapear as competências que a gente quer que sejam desenvolvidas na Liga. Acho que essa pergunta, assim, o que a gente quer desenvolver, ela vem até de um resultado de uma pergunta anterior, né? Que é justamente a questão do OKR. Então, onde a gente quer chegar? E o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar? Então, eu gostaria primeiro de fazer essa provocação com o pessoal da Liga que está aqui. O que vocês almejam? O que vocês almejam de extrair da Liga? O que poderia ser uma competência relevante para você, que você enxerga valor? Então, a gente mapear isso, a gente mapear quais são as mais importantes, o que está de acordo com o time, o que está de acordo com os objetivos que a gente tem na Liga, e, a partir disso, a gente consegue validar o nosso produto dentro da Liga. Depois que a gente valida esse produto dentro da Liga, a gente consegue ir para o exterior e falar, tá, a gente tem algo que, pelo menos para a gente, funciona. Então, a gente consegue vender muito melhor, né? Wanderley, a gente tendo um depoimento de sucesso, a gente consegue muito melhor expor esse produto depois. Então, bom, outra coisa que é importante a curto prazo é a gente desenvolver um protótipo funcional. Então, a gente falando aqui da questão do produto e da tecnologia que a gente comentou. Então, como o Toy falou também, a gente está se apoiando fortemente em IA nesse projeto. Então, eu coloquei o Lovable, o Cursor
mas outras tecnologias que vocês conheçam, que sejam valiosas, a gente quer trazer essas tecnologias para a gente desenvolver um produto que seja simples, que não atenda todas as features do mundo, mas que funcione para aquilo que ele se propõe. Então, não é para fazer um produto mirabolante, mas é um protótipo que funciona. Ele atende aquilo que a gente quer. Depois disso, a curto prazo, eu coloquei até um mês, mas eu colocaria de 1 mês a 1 mês e meio, dependendo, ou 2 meses, dependendo de como tiver o andamento do projeto. A gente implementar esse produto que a gente fez na liga e a gente coletar o feedback do pessoal da liga. Então, a gente tentar aplicar isso na liga e trazer o feedback das pessoas que estão dentro, que viveram esse processo, para a gente melhorar. Então, a partir disso, depois que a gente conseguiu cumprir essas metas de curto prazo, fica muito mais fácil para o time de vendas atuar, para o time de marketing atuar. Claro que a gente pode vender sem mesmo ter um produto, mas é muito mais fácil quando a gente já tem alguma ideia estruturada. Então, a médio prazo, a gente já teria validado esse produto, então a gente testa esse produto com um early adopter. O conceito do early adopter é aquela pessoa que aceita uma ideia sua, que compra uma ideia sua, não necessariamente com dinheiro, mas aceita, está aberto a testar aquilo que não está exatamente como deveria estar, aquele produto que ainda não chegou no seu estágio final. Mas a pessoa, ela coloca um voto de confiança em você e no seu produto e acredita que aquilo pode melhorar de alguma forma o dia a dia dela. Então, a gente se aproveitar dessas pessoas que vão confiar na gente no início. Então, a gente aqui está falando dessa questão da expansão, né? Ligas parceiras que já têm contato com a gente. Então, a gente está falando de extracurriculares que estão dentro da Unicamp, contatos mais próximos. E a gente fala, olha, testa isso daqui e me diz o que você achou e o que a gente pode melhorar. A partir disso, a gente volta para a liga, volta para o projeto, e eu queria enfatizar isso, que foi algo que eu aprendi com o Juliano Dutra, que foi fundador do iFood, ex-aluno aqui da Unicamp. Quando você está desenvolvendo um produto, você desenvolve ele junto com o usuário, junto com a pessoa que está usando. Você não desenvolve o primeiro produto e depois tenta vender. Então, você expõe ele a algo e fala, o que você gostaria que eu alterasse aqui, que faria mais sentido para você? E a partir disso, a gente toma a nossa próxima atitude. Assim, a gente tem uma direção muito melhor. Então, ao invés de dar 10 passos, a gente dá um passo de cada vez até chegar no 10º. Então, essa é a minha ideia a médio prazo. A gente vai alterando o produto e refinando o produto para as exigências de cada pessoa, e a partir de que a gente conseguiu validar esse produto, a gente vai ter essa coleta de feedbacks, e a ideia é que a gente consiga expandir isso para ligas da Unicamp, ligas da USP, e até o nosso grande objetivo, que são os 1 milhão de usuários. Então, vocês viram que não é do 0 ao 1 milhão diretamente. É do 0 ao 1, ao 5, ao 10, e a partir disso a gente vai escalando e pivotando o projeto para que a gente consiga fazer dar certo. Então, foram esses objetivos, então, essas provocações que eu gostaria de deixar, e a partir disso, a gente consegue definir melhor quais são os resultados-chave que a gente tem que alcançar. Então, esses seriam objetivos importantes para a gente. A longo prazo, eu também coloquei isso de desenvolver um banco de dados robusto para a delegação de trilhas. Como eu disse, ao longo do processo, quando a gente tiver mais informações sobre o usuário, a gente consegue aplicar modelos, isso aqui conversando também com o pessoal de produto, a gente consegue aplicar modelos mais específicos e que sirvam melhor às equipes, com o maior número de informações que a gente já tem previamente. E, bom, com isso fechado, a gente teria o último tópico, os últimos tópicos, né? Que seria como a gente faria o acompanhamento desse projeto. E eu gostaria que
a gente seguisse a mesma metodologia que a gente está usando para identificar se as pessoas, os usuários que estão adotando o produto, eles estão gostando do produto, a gente usar essa mesma metodologia dentro da nossa equipe. Então, o nosso acompanhamento do projeto, a gente fazer isso com as pessoas que estão aqui, a gente traçar métricas que consigam medir qual que é o percentual de tarefas que a gente está conseguindo concluir, qual que é o nível de satisfação nosso com o projeto, qual o nosso nível de aprendizado obtido, engajamento nas atividades. Isso também é muito importante para o nosso engajamento no projeto também. Porque o produto, ele é construído baseado nos clientes, mas ele é construído por nós. Então, nós precisamos ver valor no projeto e entender o que a gente está fazendo. Então, a gente sempre manter esse acompanhamento do projeto com essas métricas. E eu gostaria de deixar o encerramento com o Toy, como que a gente designaria as tarefas para cada pessoa a partir disso e os próximos passos. Valmir? Como eu disse na apresentação, bom, antes de começar a reunião, eu peguei essa sua apresentação e coloquei no ChatGPT para que ele fizesse uma avaliação. Depois me ocorreu aqui, como eu tenho esse olhar para empresas, né, e relacionado à qualidade, então eu coloquei aqui para ver se ele atendia, se da forma como está colocado aqui, se ele atendia todo o requisito da norma, e ele colocou que atende. E aí, enquanto vocês estavam falando, e principalmente quando o Toy fez a provocação daí do 1 milhão, eu fiquei aqui fazendo uma interação com ele aqui para chegar nesse número de 1 milhão, né? Eu tinha informação mais consistente, vamos dizer assim, que eu cheguei aqui, inclusive essa coisa das maiores universidades de melhor avaliação, né? Bom, é claro, a primeira coisa que ele colocou seria falar com as universidades para obter esse número. Eu falei, não, isso não dá agora, faça uma pesquisa em lugares confiáveis. E aí ele fez uma busca aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Ele fez uma busca... na USP, por exemplo, são 390 mil perfis de ex-alunos do LinkedIn. Certo? Na Unicamp são só 5 mil, tá? Mas ele estima que, em função do trabalho da Alme, da coisa, que deve chegar a 150 mil usuários. A Federal do Rio, 97 mil e qualquer coisa no LinkedIn. A Unesp, 160 mil perfis no LinkedIn. Federal de Minas, 149. Você vê que nós chegamos... Mas aqui embaixo, aí ele fala a respeito das observações metodológicas para isso. Exatamente. Ele faz algumas considerações aqui que deveríamos ser conservadores, né, na taxa de conversão, isso baseado em LinkedIn e Alme, na faixa de 3% a 5%. Mas, bom, ou seja, a gente tem número grande, mas tem que ser conservador na hora de pensar na taxa de conversão, tá? É só isso que eu dizer. Agora, isso foi aqui em função do que nós estamos conversando, mas com o olhar de empresa, a minha sugestão é que a gente fizesse algum trabalho de early adopter com relação ao mercado corporativo. E aí, por exemplo, eu tenho contato com gente de RH que poderia fazer esse papel. Eu tenho um amigo especificamente que ele cuidava do treinamento no CPQD, ele está fora, mas ele fazia parte é um grupo de RH da região toda de Campinas. Se ele não está atualmente lá, ele sabe quem está. Então, nós poderíamos, de repente, usar esse pessoal para fazer, porque eu acho que, eu insisto, a tendência que se da norma, eu participei do desenvolvimento desse processo dentro do CPQD, é extremamente trabalhoso para fazer, extremamente para manter. Eu até comentei isso na nossa reunião do GMS.
Então, eu vejo muito valor isso para as empresas, tá? E podemos validar com esses gestores de RH atuais, entendeu? Então, podemos fazer essa validação, tá bom? Minha sugestão. Bom, pessoal, é o seguinte, o Almir, você está comentando da norma, né? Se a gente for aplicar a metodologia de Customer Job, o atendimento à normatização, atendimento de fiscalização, são tarefas sociais, que a empresa tem que cumprir por conta de entidades externas, por causa da sociedade. Então, são tarefas importantes, né? E a gente tem também, dentro da metodologia, né, tarefas funcionais e tarefas emocionais. Então, por exemplo, tarefa emocional. Se você permite que uma pessoa se avalie contra os alunos de engenharia mecânica da Unicamp que são formados há 20 anos, isso tem um efeito emocional para a pessoa. Então, só para insistir no uso da metodologia e para ilustrar que esse trabalho que o Valmir fez é um trabalho de Customer Jobs e tarefas sociais. Agora, a questão aí importante é que a gente tem que colocar dentro do planejamento imediato que o Rafael fez a questão de valor. Quais valores que a gente está perseguindo? Quais valores que o público-alvo está procurando, que ele quer capturar? A questão aí, chave, é a captura de valor. Qual é a captura de valor pelas pessoas? Qual é a captura de valor pelas empresas? E pelas associações, por exemplo. Qual o valor que a Liga Empreendedora da Unicamp pode capturar quando ela promove a avaliação dos membros da Liga? Então, precisa ter uma tarefa específica para isso, viu, Rafael? Acho que faltou ali no primeiro passo, tá? Segundo ponto. Eu acho que a gente poderia simplificar esse primeiro passo e acelerar ele, tá? Coloca ali para mim, volta ali, Rafael. Então, ao invés de fazer... não, como é que é? Depois aí, ó, metas do projeto. Metas de curto prazo. Mapear as competências a serem desenvolvidas na Liga vai levar algumas semanas. Eu proponho a gente dar um curto-circuito nisso. Eu proponho a gente trabalhar em cima de 3 competências. E vou propor liderança, orientação a resultados e autogestão. E pronto. Vamos trabalhar em cima dessas 3 primeiros. Não que a gente vai ficar preso nisso, não. Mas a gente já trabalha já. O que vocês acham? Acho ótimo. A gente consegue centralizar a força de trabalho para a gente fazer um produto melhor, mais direcionado. Então, aí significa que, se a gente vai trabalhar nessas 3 competências, a gente tem que desenvolver uma descrição do que é cada uma dessas competências. E aí o ChatGPT é ótimo para fazer uma coleta de bibliografia e fazer uma síntese das principais referências. E a gente usa isso como definição. E aí eu sugiro que a gente trabalhe em competências em cima de uma definição clássica, que eu não sei quem que é o cara que fez, mas é CHA, é conhecimento, habilidade e atitude. Então a gente vai avaliar essas competências,
essas 3 competências em cima dos 3 aspectos. Se a pessoa tem conhecimento sobre a competência, se ela tem habilidade de exercer a competência e se ela tem a atitude de querer aplicar a competência. O questionário tem que ser organizado desta forma. E a gente já pode pedir esse questionário desse jeito para o Lovable e aplicar depois de amanhã. Então, eu estou assim, da maneira como o Rafa propôs, é 1 mês. Não, eu estou propondo a gente botar no ar na semana que vem. Ou esta semana ainda. Para teste, você fala? Não, para avaliar de verdade a gente. Entendi. Dá para querer, Rafa. Se a gente correr com isso. Porque Eu coloquei até 1 mês, mas essa tarefa em si, de mapeamento, eu acredito que ela pode ser feita mais rápido. Coloquei até 1 mês, que era o limite para todas as tarefas que estão nesse tópico. Mas a gente, com certeza, pode fazer ela mais rápido. Ainda mais considerando que, atualmente, a gente, ainda algumas tarefas, elas não vão conseguir acontecer porque a gente ainda não começou, então a gente tem mais gente. A gente consegue colocar mais energia no projeto. Então, aí, voltando àquele raciocínio que eu falei da captura de valor. Se a gente desenvolver rapidamente o questionário das 3 competências, nos 3 aspectos, o que basicamente é um questionário de 9 perguntas. E a gente aplica isso rapidamente na equipe da Liga, nas pessoas que estão aqui no projeto. Qual é o valor que a gente captura? A gente vai saber quais são as pessoas mais indicadas para liderar os assuntos. E as pessoas que tiverem a sua avaliação vão identificar o que elas precisam desenvolver. E aí vem o segundo ponto da plataforma, de apoiar esse desenvolvimento. Apoiar, na verdade, o autodesenvolvimento. A plataforma trazer conteúdo e bolar um plano para a pessoa se desenvolver naquelas competências que ela está devedora. Então, a Liga capturaria valor e as pessoas já capturariam valor rapidamente. Como é que a gente faria para evitar que as pessoas usassem a própria IA para responder os questionários, né? Entendeu? Burlar, né? Sabe? Usar o IA para responder e não expor a sua verdade. Bom, a gente está focado em capturar valor. Se a pessoa fizer isso, ela não vai capturar nada. Pois é. Então, é o problema dela. Isso não é problema nosso. Eu sei, mas o resultado vai ficar manipulado. Mas o que ela vai fazer? O que nós vamos fazer com isso? Se alguém de nós aqui manipular o resultado, o que a pessoa vai ganhar? Nada. Ela não vai ganhar nada. As informações para nós é que poderão não ficar reais. Então, botar uma regrinha aí na própria IA para ela ficar pesquisando. Se não foi ela que criou as respostas. Eu acredito assim que, como se trata de uma autoavaliação,
eu acho menos provável que uma pessoa utilize IA para burlar o sistema. Assim, não faria sentido se as perguntas são muito pessoais, é mais difícil da pessoa. Não é um teste técnico, né? E como o Toy disse, isso vai de equipe para equipe, né? Mas se uma pessoa respondeu o formulário de uma forma desleixada ou respondeu utilizando inteligência artificial, a prejudicada vai ser ela, que ela não vai conseguir mapear exatamente o que ela precisa desenvolver. Então, acredito que assim, o nosso propósito é conseguimos produzir um produto para uma equipe e se as pessoas forem honestas, é um produto que funciona. A gente parte do pressuposto que as pessoas serão honestas. Então, mas a gente pode, Vanderlei, fazer um questionário que não seja simplesmente, avalie de 1 a 5 a sua atitude perante liderança. Aí a pessoa pode responder 5, que seria isso aí que você está falando de manipular. Mas não, a gente pode fazer uma pergunta diferente. A pergunta é, qual é a sua reação em tal situação? Formatar a pergunta num princípio de que a gente vai estar impedindo ela de ficar dando uma resposta para impressionar o chefe dela. Isso, evitar uma resposta certa ou errada, melhor ou pior. Okay. É simplesmente a pessoa descrever qual é o comportamento dela. Vomir levantou a mão. Ou seja, a gente encomendar para o ChatGPT um questionário que evite um comportamento manipulante. Respondeu a minha pergunta. Exato. E a gente também tem que pensar... eu ia falar que a gente também tem que pensar uma forma de tornar essas perguntas e essas respostas também palpável, né? Porque uma autoavaliação pode ter uma grande diferença na realidade, né? Então, essas perguntas também têm que ser de uma forma palpável para a gente conseguir identificar níveis, nivelamento, né? E também para um posterior tratamento mais adaptado. Então, deixa eu só, Ayrton, só falar um pouco antes. Há método para isso, tá? Existem institutos que aplicam algo parecido com isso. Então, existem métodos da forma de fazer pergunta. Inclusive, entre as perguntas, existe interrelacionamento entre elas, de forma a você, por exemplo, identificar tipo de comportamentos desse que manipule, vamos chamar assim, que tente dar um perfil. Eu acredito que o ChatGPT deu fazer. Dizer para ele o método e ele aplicar o método para criar as perguntas. Acredito não, tenho certeza que ele vai poder fazer. Eu acho que uma das ferramentas que as empresas usam para poder distinguir isso é a formatação de cases, né? Eu acho que, por exemplo, você dá uma autoavaliação, que nem o Toy comentou aí mesmo, né? Como é que a pessoa vai se autoavaliar de 1 a 5 em liderança? Pode ser que a pessoa tenha um ego muito alto e coloque 5, né? Isso acaba burlando ali um pouco e modificando o sistema. Aí, assim, uma ideia que eu tenho, que eu já vi algumas vezes, principalmente em empresa de consultoria, que quando eles vão acessar o seu currículo, eles não estão nem aí para soft skills, sabe? Porque uma coisa é você falar, por exemplo, eu tenho uma boa proatividade, eu tenho um espírito de liderança, eu tenho uma competência de ser resiliente, e outra coisa é você demonstrar isso na prática, sabe? Então, até que muitos currículos, principalmente em mercado financeiro, o pessoal já não avalia isso mais. Porque lá já sabe já que vai ter os cases, né? Conforme vai fazendo os cases, conforme vai passando as etapas, fazem algumas perguntas simplificadas, né? Que eu acho que é isso que a gente está tentando pontuar, para justamente dar um direcionamento e falar, realmente essa pessoa está aprovada com uma liderança 4, então realmente essa pessoa tem uma liderança 3. Eu acho que um ponto que eu queria levantar seria justamente esse
cases, assim, eu não sei se adentraria no ponto do que a gente está falando aqui. Entra um pouco no que o Toy falou, a gente fazer essas perguntas mais abertas e de situações, né? O que você faria se isso acontecesse? Qual seria a sua reação? E isso já diz muito sobre como a pessoa enxerga a liderança, como a pessoa enxerga trabalho em equipe, autogestão, orientação para resultados, tudo que a gente está tentando medir aqui. Gabriel, quer falar? Não, já tinha falado já. Ah, tá. Então é o seguinte, a maneira como os questionários têm sido aplicados, os questionários de avaliação de competência, né, eles são desenvolvidos de maneira que que permita tabular depois os resultados. Só que eu acho que se a gente usar a IA na avaliação das respostas, a gente pode mudar essa abordagem. O que eu diria? Que a gente pode fazer uma pergunta de liderança e perguntar para a pessoa como é que seria o seu comportamento nesta situação. E aí a pessoa escolhe uma múltipla escolha ali, mas a gente coloca um campo para ele descrever, exemplificar um caso onde ele se comportou daquele jeito. De tal forma que a gente pode fazer a análise dessa múltipla resposta com a descrição para que a própria IA confirme se a resposta de texto confirma a opção que a pessoa escolheu. Que era uma coisa que sem IA não é possível fazer. Deixa eu dar um depoimento aqui, Renato, porque isso aqui, 2023, quando nós começamos, lembra? A usar IA, no grupo de excelência do CRA, do Conselho de Administração, nós tínhamos feito, na Semana da Qualidade, nós tínhamos feito um questionário para saber sobre a adesão da ISO 9000 nas empresas, tá certo? Com não me lembro mais quantas questões, múltipla escolha e algumas perguntas abertas. Naquela época, com o mínimo de conhecimento sobre fazer, eu carreguei as respostas de múltipla escolha e carreguei as respostas abertas, e ele fez essa integridade, Renato. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E olha, eu estou te dizendo, eu não tinha a experiência que tenho hoje para fazer pergunta, mas eu não me lembro agora exatamente qual foi o coisa que eu criei, mas eu consegui isso, tá certo? Quando ele bateu, olha, responderam tantas que eram importantes, mas depois aqui nas respostas abertas, eles disseram que não é tanto, sabe? Mostrou a inconsistência entre as múltiplas escolhas com o que depois foi colocado nas respostas abertas. Está fechado seu microfone. Significa que a gente pode ter a resposta numérica, né? Mas a gente pode estabelecer, em função da resposta descritiva, um grau de confiança na resposta que a pessoa deu. A conclusão que eu tive do questionário, tá certo? Nós tivemos lá, naquele evento, nós tivemos umas 1.000 pessoas assistindo e tivemos umas 100 e poucas respondendo, né? E quando eu peguei aquilo e fiz aquilo, tipo, isso aqui tá, né? Não tá consistente, não consegui. Que é exatamente isso, quando você faz quando você constrói, né, uma pesquisa,
é pensar o que tipo de o que você quer obter daquilo, né? Certo? É fundamental na questão. E aí, quando eu vi os resultados, falei, bom, eu não consegui as respostas que eu queria. Certo? Não consegui, certo? Mas foi assim, se eu tivesse olhado separado, vamos chamar assim, né? Ou tivesse olhado, bom, não teria conseguido ver essa inconsistência. Foi em 2023, em dezembro de 2023. Tá bom. Pessoal, aí tem um ponto importante que eu queria falar agora, que a gente já tem uma certa disciplina com relação a horários, tá? Então, a gente não combinou direito a duração dessa reunião, mas já vai para 1h30. Então, acho que a gente tem que encaminhar para o final aí e dar pensar aí nos próximos passos, né? Nós temos uma questão de definir o horário da reunião semanal. Eu sugiro, às vezes, organizar uma enquete no WhatsApp. Isso, bem melhor. E a gente pegar o resultado dessa reunião e transformar num plano. Isso eu posso trabalhar, pegar a transcrição aqui do Google Meet, né, Gemini, e a gente trabalhar em cima disso. Eu boto no grupo daqui a pouquinho. Ok? Vamos para o Eu sugiro que a gente faça uma planilha de disponibilidade, porque eu já tenho, pelo menos o pessoal da Liga responderam ontem, então eu tenho a disponibilidade de horário de todo mundo. Seria só preencher dos mentores e aí eu faço essa interseção. Tá bom. O ChatGPT vai fazer melhor que você. É verdade. Eu gostei desse horário, 17 horas. Parece que ele agrada bem o mundo, bastante gente, não é? Eu acho que não necessariamente. Pelo menos a galera da Liga tá aqui apesar de aulas, entendeu? Então, para mim mesmo, esse horário não é muito bom porque eu saí no meio da aula, assim. Ah, é? Não, pensei que era 5 horas, era um bom horário para o pessoal da Liga. A gente pode fazer depois um app para gestão de tempo também. A gente vai um de cada vez. Toy, quer encaminhar o final da reunião, então? Acho que o Toy teve que sair. Desculpa, não ouvi. Quer encaminhar, então, o final da reunião, então, para a gente concluir? Só ia pedir se alguém quer dar algum feedback aí, algum comentário de fechamento, mas a gente tem que continuar o trabalho no grupo, então, principal agora, a partir disso. Eu mando a transcrição e a gente tem que trabalhar em cima disso, para bolar um plano aí, revisar o plano. Quem tiver feedback, por favor. Eu sempre gosto de coisas mais direcionadas, então eu acho que seria bom para as próximas reuniões a gente colocar os motivos, né? Então, o que a gente vai fazer e o que a gente tem que ter respondido no final da reunião. E eu acho que seria uma boa a gente já focar nas próximas reuniões, não sei se vocês concordam, em estabelecer objetivos também e planejamento já para os trabalhos mesmo, algo mais focado assim. Eu gosto dessa ideia, inclusive a gente estabelecer donos de tarefas também, além dos objetivos. Quem faz o quê, né? Isso. Tá certo. Então, assim, Gabriel, o que a gente pode fazer, Rafael, é a Liga se estruturar, ver quem é que vai trabalhar nos assuntos, e aí os mentores podem se associar a esses grupos. Tá bom. Pode ser assim? Tá bom. Tá interessante. Vou fazer uma enquete, então, no grupo da Liga. E fiquem atentos lá. Feito. Acho Mais que é algum isso, né, feedback? pessoal? Isso. Perfeito. Ok, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, gente. Boa noite.
Boa noite a todos.